Os alunos querem sair da sala de aula toda hora. Olá, seja bem-vinda na live desse domingo à noite. Para quem está assistindo ao vivo, sejam bem-vindas. Para quem está assistindo depois também, seja bem-vinda. Olá, Karina! Então, a nossa live hoje é sobre por que os alunos querem sair da sala de aula toda hora. Foi um tema que vocês me pediram para gente conversar aqui, compartilhar as nossas experiências de sala de aula sobre aqueles alunos que só querem ficar pedindo para ir no banheiro, pedindo para sair, para fazer alguma coisa os maiores, né, na secretaria. Então, chegou a hora de a gente falar sobre isso. Seja bem-vinda, eu quero me apresentar, eu sou a professora Adriana Martins, mais conhecida como Prof. Adri, gosto que me chame assim. E eu sou especialista em educação infantil, anos iniciais, comportamento infantil e gestão da sala de aula. Estou aqui para te ajudar a controlar a indisciplina na sua sala de aula e você se tornar uma referência em educação. Seja bem-vinda. E aí, no início dessa live, eu quero perguntar para você e quero que você me responda aí no chat agora, tá? No chat não, nos comentários. Quem aqui tem alunos que pedem para sair da sala de aula toda hora? Me conta aí nos comentários. Você tem? Simone, Isadora, Karina, vocês têm alunos que pedem para sair toda hora da sala de aula? Este foi um tema que foi pedido por vocês para eu falar sobre isso. Eu tenho, né? Quem não tem? Eu tive, porque este ano não estou com crianças e eu tive muitos alunos, principalmente os maiores dos anos iniciais, né? Que aqui aqui na creche em que eu trabalho, o banheiro da educação infantil é dentro da sala de aula. E os menores, eles não têm muito esse hábito, né? Mas eu já quero começar essa live contando para vocês que eu tive uma aluna no ano passado, que participou do meu curso, e essa foi um dos desafios dela. Ela tinha alunos de 4 anos, ela dava para um grupo 4, e ela dizia que Adri, eu não sei mais o que eu faço com os alunos que só querem ficar pedindo para ir no banheiro. O problema dela era o banheiro, e eu não tenho como negar as crianças de irem no banheiro. E vinham 4, 5 crianças no mesmo momento pedir para ir no banheiro. Adri, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. E eu dei algumas estratégias, ajudei ela a montar o planejamento dela ali semanal, né, na tabela, e dei algumas estratégias para elas que eu vou trazer para vocês aqui nessa live também. Então, fica até o final. No final, vocês sabem, quem já passou por aqui há mais tempo, né? Já está aqui há mais tempo. Sabe que no final eu sempre deixo um presente para vocês, né? E vou trazer estratégias para vocês já começarem a colocar em prática na sala de aula de vocês amanhã. Quem está com esse problema? Agora eu quero que você escreva aí nos comentários para mim. Quem é a professora aqui, além de mim, que tem alunos que pedem para sair toda hora da sala de aula? Quem aqui? Hoje a gente vai entender um
pouquinho por que isso acontece lá com os nossos alunos, tá? E o mais importante, né? Como você vai resolver isso na prática. Ó, Cleide já falou que tem, o Maurício já falou que tem. E assim, meninas, eu quero fazer um combinado com vocês a partir de hoje. Vocês podem me corrigir aqui, que eu não vou falar mais professoras, porque tem muitos professores, e sejam bem-vindos, professores também aqui nesse Instagram, se estão aqui para aprender, né? Para compartilhar as suas experiências com a gente. Então, eu vou começar a falar professores, certo? Para não ficar falando, professor e professora, eu acho meio redundante. Então, se eu falar professores, já está englobando homens e mulheres, certo? Combinado? Então, vamos lá, professores. Ó, a Rita está dizendo que tem aluno que vive saindo da sala de aula. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho por que isso acontece. Antes de eu começar a falar as estratégias, o que eu faço, o que eu falo com os meus alunos lá, né? O que eu fazia, a gente precisa entender que a gente precisa entender um pouquinho do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento do cérebro da criança, que eu sempre trago aqui para vocês. Não tem como eu vir aqui falar porque que a criança faz isso, trazer estratégias e não dar um embasamento teórico para vocês. Então, o meu embasamento teórico, ele é bem rápido e em seguida a gente vai para as estratégias, certo? E eu já quero convidar você para amanhã, começa amanhã a nossa jornada, sua turma nas mãos. Diz aqui para mim quem já está inscrita lá na jornada. Quem está inscrita na jornada Sua Turma nas Mãos, ela começa amanhã às 20 horas. Então, vão ser 3 aulas essa semana vocês vão ter. Então, amanhã não tem live aqui comigo. Amanhã eu te convido para as 20 horas você está na jornada Sua Turma nas Mãos. Porque o que eu estou trazendo aqui é só um pouquinho de tudo que vamos ter lá dentro da jornada. Ó, o Maurício está dizendo que tá. A Lucileide, a Rita. Então, se você não se inscreveu ainda, vai depois no final da live aqui, clica na minha fotinho, tem um link na minha bio. E eu combino sempre com vocês aqui que eu faço um stories depois da live e lá naquele stories eu ponho o link da jornada para você se inscrever, ok? A jornada vai acontecer segunda, quarta e quinta-feiras, dia 31 de março, 2 e 3 de abril. E eu convido você a participar da jornada, porque lá dentro a gente vai aprender muita coisa juntas, certo? Vamos lá, então. Lembrando que no final da live, né, vai ter um presente para vocês e vamos começar então o conteúdo na prática dessa live aqui, certo? E outra coisa, a jornada, esses 3 dias, vocês também ganham certificado, tá bom? Quem participar da jornada vai ganhar o certificado, mas tem que participar os 3 dias, certo? E aí, o que será que está acontecendo que seus alunos não param de pedir para sair da sala de aula? Então, eu vou começar a falar segundo a minha experiência, né? Que eu não tenho pouca, eu tenho 24, vou fazer 25 anos de educação, de sala de aula. 24 anos de chão de sala de aula. Este ano que eu não estou necessariamente com uma turma, mas eu ainda estou na escola, só que eu estou readaptada, porque lá na jornada eu vou contar para vocês, mas eu tenho um problema de audição, então
esse ano eu estou afastadinha um pouquinho, mas estou na escola, porque ainda não consegui me aposentar. E esse ano eu completo, semana que vem, 50 anos. Estou muito feliz. Vamos lá, então. O que será que está acontecendo, né? Por que será que as crianças vivem pedindo para ir no banheiro? Conta aqui para mim, o que acontece com as suas crianças aí? Elas ficam pedindo para ir no banheiro? Quantas vezes? Ai, parabéns, tia Creuza! 35 anos de sala de aula. Eu estou com 24 de sala de aula e esse ano eu completo 25 de escola. Então, assim, conta aqui para mim nos comentários. O que as crianças fazem para irritar tanto você e fica pedindo para ir para a sala de aula? Ela pede para ir no banheiro? Quantas vezes? Ela fica alegando, prof, tô com sede, prof, quero ir no banheiro, prof, preciso sair da sala para fazer isso, preciso falar com meu irmão, preciso, né? Quem tem irmão na escola. Ou essas crianças querem sair da sala para ficar se distraindo. Ou você fica pedindo também para a criança sair um pouco da sala, porque ela fica inquieta dentro da sala e acaba atrapalhando o grupo, atrapalhando a sua aula. Geralmente, né, aquela criança está lá inquieta, você vai lá dar uma voltinha, vai tomar uma água para acalmar, né? Sempre são os mesmos que pedem para ir ao banheiro e sempre quando a professora está explicando. É incrível. Mas isso pode também estar no combinado, né, professora? Caso a professora esteja explicando, ninguém vai ao banheiro. Os meus não param de saírem todos. É isso mesmo, tem que estabelecer o horário. Mas daí aquilo que eu falei para vocês ali no início, né? Eu tive uma aluna que a Leisa, ela não podia negar as crianças de ir no banheiro. Cada escola tem a sua regra, cada estado tem a sua regra, cada município tem a sua regra. Assim como a gente cria lá para os nossos alunos, a escola também tem. E lá na escola em que a Leisa trabalhava, a Leisa trabalha, né? Ela lá de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, ela alegou para mim que as crianças ficavam pedindo toda hora para ir no banheiro, 4, 5 crianças ao mesmo tempo, e ela não podia negar de eles irem ao banheiro. Eram crianças de 4 e 5 anos. Eu já vou contar para vocês qual foi a ideia que eu ajudei ela a criar, montar um planejamento referente a isso, tá? Então, qual dessas situações, conta aqui para mim, que eu acabei de falar, acontece mais aí na sua turma? Crianças pedindo para o banheiro, crianças ficam pedindo para tomar água, crianças ficam dizendo que estão com fome, crianças que querem sair porque ficam perguntando que horas era o recreio, ou pegar algo lá fora. Quem mais? Qual dessas situações acontece por aí? Vamos lá? Vou esperar um pouquinho para ver se vocês comentam. Aqui em Florianópolis hoje, eu moro num município do ladinho de Florianópolis, que se chama São José. E hoje estava tão quente, mas eu trabalho lá na capital. Vamos lá, então, ir ao banheiro. Todas ali, ó. Todas meninas. Água e banheiro. Banheiro e fome, mas principalmente banheiro. Não é fácil. Agora no verão, todas as opções. A Gleibe botou... Hora do recreio e banheiro. Os meus pedem muito. Então, vamos lá, tá? Não escutam, preciso repetir várias vezes. Isso, não vai mais perguntar. Essa estratégia aqui, ó, que a Diva colocou. Sempre pergunto se dá para aguentar mais um pouquinho. A partir de hoje, vocês não vão precisar mais perguntar isso aqui. Se você usar pelo menos
uma estratégia que eu trouxe aqui, que eu ajudei a Leisa também com essa estratégia lá na turminha dela, e eu já vou contar para vocês o que é, tá? Vamos lá então? Vamos lá. Antes da gente iniciar essa estratégia, a gente precisa entender um pouco sobre o desenvolvimento da criança, sobre o comportamento dela, segundo a neurociência, segundo a todos os estudos, tudo que eu estudei sobre o desenvolvimento infantil, sobre o comportamento infantil. Então, eu trago primeiro um embasamento teórico para vocês entenderem, porque aí você assimila melhor, né? Não vai ficar só no senso comum de que, meus alunos ficam toda hora pedindo para ir para o banheiro, mas eu não entendo por quê. Então, você precisa entender um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil, sobre o comportamento infantil. E isso a gente não aprendeu na faculdade. Infelizmente, eu tenho conversado com meninas que estão fazendo estágio lá na creche e elas também dizem para mim que isso não tem na faculdade, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Para você entender por que o teu aluno age desse jeito? Por que isso está acontecendo? Pode ser, tá, meninas? Um ou outro desse aqui. Não necessariamente todos, mas tem crianças que sim, que isso acontece com elas sim, tá bom? Primeiro, tenho falado muito aqui sobre o cérebro da criança, sobre o cérebro infantil, tá? O cérebro da criança, ele tá buscando, por isso que muitos estudiosos estão dizendo para a criança parar de ficar olhando para a tela muito tempo. Por quê? Porque o cérebro da criança, ele está em desenvolvimento também, assim como o corpo físico dela, né? Está em movimento, em desenvolvimento. O cérebro é a mesma coisa. Então, o cérebro infantil, ele busca, até o nosso, ele busca estímulos o tempo todo. Falo e repito aqui em todas as lives, não adianta você querer que o seu aluno fique 4 horas sentado, ele não vai ficar. Entende, professores? Não tem como. Antes ficavam por medo. Hoje em dia não ficam mais, meninas. O desenvolvimento da criança está muito acelerado. Então, a criança está toda hora buscando por alguma coisa. Você pode parar para observar uma criança. Eu acabei de chegar da missa. A missa aqui no meu bairro é às 6 horas da tarde. Eu acabei de chegar da missa, tinha uma criança lá e ela tinha uns 3 anos. 2 para 3 anos, menorzinho. E ela ficava toda hora, eu fiquei observando ela, querendo alguma coisa. O pai estava com uma folha na mão, ela queria. A mãe queria ir pro colo da mãe, voltava pro chão, queria o calçado, tirava o calçado. Então, a criança, ela está em busca de estímulo toda hora. Então, essa inquietação do seu aluno, da sua criança, pode ser resultado de imaturidade do córtex pré-frontal. A criança ainda não consegue se autorregular. Por isso que ela fica toda hora levantando, toda hora saindo do lugar, toda hora se mexendo. E aí, o que ele busca? Essa criança que fica toda hora pedindo para sair, ela vai... a estratégia que ela criou, olha só como eles são inteligentes. Ok, a professora deixa eu sair, então para eu me mexer, para eu ter estímulo, eu vou pedir para ir no banheiro, porque a professora vai deixar. Então eles começam a pedir para ir no banheiro toda hora. E assim, eu preciso que você entenda, professor, e eu sei que você, essas 86 professoras que estão aqui, e professores,
que nem sempre a criança está fazendo isso para te desafiar, para tirar a tua paciência, para tirar a tua autoridade. Ela está fazendo isso por uma necessidade. E aí, às vezes, não é nem a necessidade fisiológica, porque existem vários tipos de necessidade. O ser humano tem vários tipos de necessidade. E a criança, talvez, não é nem a necessidade fisiológica da sede, da vontade de fazer xixi, da vontade de fazer cocô, e sim da necessidade de estar em movimento ou de estar se autorregulando. Autorregulando tem a ver com as emoções. Então, meninas, neste caso aqui, a recompensa natural e conexão ajuda mais do que a punição. Não adianta você, a criança pediu para ir no banheiro, aí tu pegou ela lá correndo no corredor, ou ela ficou brincando com alguma coisa, ou foi para outro lugar, porque ela estava com essa necessidade de sair um pouco, de se mexer. Não era nem vontade de ir no banheiro, e a gente sabe que a maioria que pede não é vontade de ir no banheiro, é para dar uma voltinha. E isso, meninas, a gente precisa entender, certo? Que não é para te desafiar, não é para te confrontar, é porque ela tem essa necessidade. A partir do momento que a gente entende isso, a gente deixa de confrontar com a criança. A gente deixa de querer, de brigar, sabe? Poxa, se ele tá se mexendo tanto, se ele foi dar uma voltinha e não voltou, é porque ele tá com essa necessidade. A gente precisa ter essa autoavaliação também da criança, sabe? Ai, Adri, então é para deixar eles tudo passeando pela escola porque eles estão com essa necessidade? Não, também não. E eu já vou dizer daqui a pouco o que você pode fazer para que seus alunos não fiquem pedindo para sair da sala de aula toda hora, certo? Então, assim, recompense. O que é recompensar? Não é dar uma bala. Tu tá observando que tu tá lá, né? Eles estão lá fazendo atividade. Por isso que eu digo, e lá na jornada eu vou falar sobre isso, sobre o tempo de atividade com as crianças, com a idade. Se eu trabalho com maternal, quanto tempo que eu vou poder fazer uma atividade? Se eu trabalho com anos iniciais, quanto tempo que eu vou fazer outra atividade? Lá na jornada, na primeira aula, eu vou falar sobre isso. Acho que na primeira aula ou na segunda, tá? Eu não lembro muito bem. Mas a gente precisa entender, quem é professora precisa entender isso. E o que é essa recompensa natural? É essa recompensa. Ok, crianças, a prof está vendo que estão todos pedindo para ir no banheiro, todos querendo sair da sala, todos agitados. Vamos parar agora a atividade e vamos usar uma das estratégias que eu já vou falar ali para vocês. Certo? É a nossa percepção também. Porque a razão, quem tem a razão na sala de aula somos nós adultos. A criança é pura emoção até os 12 anos. Claro que ela vai aprendendo, vai passando as fases de desenvolvimento dela, ela vai aprendendo mais, né? Uma criança de 10 não age igual uma criança de 3, 4 anos. Mas hoje em dia parece que eles estão se desenvolvendo emocionalmente, né? E o desenvolvimento do cérebro deles está cada vez demorando mais para desenvolver. A live vai ficar salva, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, tá? As crianças que pedem para ficar saindo constantemente, também o que ela pode estar buscando. Então, é como eu falei ali, né? Nem todas as crianças vão agir da mesma forma. Então, elas podem estar buscando movimento, que eu já falei,
tá? Essa criança que gosta de ficar se mexendo, ela precisa mais de atividade física. Principalmente as crianças que vão de manhã para a escola. Parece que, eu digo para os meus alunos, falava, né? Parece que tem pulga na carteira, na cadeira. Tem pulga no tapete, porque eles não param, né? Essas crianças que não param precisam de mais atividade física, porque ficam em casa direto na frente da tela. Aí a mãe vem, eu acho que ela tá com TDAH. Aí vai fazer uma sondagem com a família, a criança fica o dia inteiro dentro de casa, na frente da televisão. Aonde que ela vai se agitar? Na escola. Aí sobra para quem? Para nós, professores. Outra coisa que essa criança que está muito lá pedindo para sair da sala de aula, ela pode estar necessitando de uma atenção individual. Tem criança que precisa de uma atenção individual. E a gente tem 25, 20, 15 dentro da sala, não dá nem tempo de dar essa atenção individual para a criança. Então, quando você observar que tem uma criança muito agitada na sua sala de aula, pedindo toda hora para sair da sala, ou toda hora para fazer xixi, ou tomar água, dê uma atençãozinha individual para ela. A Diva está dizendo que tem 32 alunos. Que bom, Vânia, que você está gostando. Então, dê uma atençãozinha individual para essa criança. Todos os dias, quando ele chegar na sala, o que você fez? Prof, está feliz. Eu geralmente esperava os meus na porta. Então, ali eu já esperava com uma atividade lúdica. E ele já entrava, eu perguntava como foi o final de semana, tal, né? Você vai perder 10 minutos da aula? Vai perder. Mas daí você vai ganhar durante as outras 3 horas e 50 minutos. Porque daí o teu aluno vai ficar mais calmo, mais relaxado, mais tempo prestando atenção. Certo? O que esse aluno pode estar buscando também nesse agito? Autonomia e protagonismo. O que é o protagonismo? É ele fazer, você levar atividades para eles participarem, para eles recortarem, para eles fazer. Professora, eu vou falar uma verdade para você, principalmente de 4 a 10 anos. Não adianta você querer levar só folhinha impressa, porque hoje não é mais mimeógrafo, ou só trabalhar a apostila durante o seu planejamento, durante as suas aulas. Isso não dá mais para fazer. A Diva tá dizendo que tem 1 minuto para ouvi-los. É muito bom essa estratégia, tá? Então, assim, não tem mais como uma professora, hoje em dia, planejar somente com folha, não é mimeografada, hoje é cópia, né? Vai lá, copia e cola uma atividade da internet e, essa atividade é boa, vou levar para eles. Infelizmente, não tem. Eu estou falando agora, Fabiana, o que você pode fazer com esse aluno agitado, tá? Já vou trazer as estratégias. Pode ser também que esse aluno, ele tá com as suas emoções à flor da pele. Tá com emoções desconfortáveis. Talvez não dormiu direito, talvez o pai e a mãe vivem brigando dentro de casa. Talvez ele não comeu. E ele não consegue extravasar essas emoções. Aí vem para dentro da sala de aula desconfortável, com raiva. Tu não tem aquele aluno? Eu tinha um aluno que ele chegava na sala assim, com uma cara bem de bravo, sabe? Vamos lá, carinha de alegria. Eu tenho os personagens divertidamente ali, eu já, sabe? Mas, Ana, barulho não quer dizer indisciplina. Criança gosta de falar, criança gosta de conversar.
Se você escolheu ser professora de criança, você tem que saber que vai ter barulho. Não confusão, não briga, não correria, não grito. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um barulho que as crianças estão ali recortando atividade, estão conversando. As crianças estão ali fazendo atividade escrita e tá conversando com o amiguinho do lado. É um combinado que a gente tem que fazer com eles. Agora, ficar gritando, ficar, né? Aí, não adianta querer ser professora da educação infantil e anos iniciais. Nem nos anos finais. Aí a gente tem que dar aula para adulto lá na faculdade, né? Se a gente quer o silêncio total, e nenhum adulto faz, né? Hoje em dia não tem como, tá, meninas? Querer que as crianças fiquem em silêncio na sala de aula. Na hora da tua explicação, é claro que sim. Daí é um combinado que tu tem que fazer com eles. Por isso, meninas, que desde lá da primeira live, desde quando eu comecei a falar sobre isso aqui no meu Instagram, eu trago para vocês o passo a passo de tudo que você tem que fazer dentro do seu planejamento. Entende? Porque não adianta eu vir aqui, faz isso, faz aquilo, e você começar a levar essas atividades soltas. Num planejamento de uma professora durante o ano, tem que ter combinados, tem que ter consequência, tem que ter rotina, tem que ter brincadeiras, jogos, atividade escrita. Mas não querer fazer uma coisa só, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma atividade, todo dia o mesmo jogo, que daí não vai dar certo, as crianças vão dispersar mesmo. Certo? Agora a gente vai partir. Ó, a Valéria que estava aqui no dia que a gente falou sobre o contrato. Fiz o contrato e tá funcionando. Muito bem, Valéria. Eu gosto que vocês venham e digam para mim aqui nas lives, nos comentários, para as amigas, compartilhem com elas o que a gente combinou, as estratégias que eu trouxe e vocês colocarem em prática lá e deu certo. Olha que legal. A Valéria fez o contrato e está funcionando. Muito bem, Valéria. Continua. Combinados é todos os dias, né? Vamos lá? Deixa eu ver aqui o que os Segredos da Terra falou. O mais difícil não é pedir para dar atenção. Temos crianças com laudo e eles desejam a mesma atenção que os alunos, e é difícil. Tem horas que me deparo com nervosismo e ponho para chorar achando que eu não sou capacitada. Olha só, Segredos da Terra. Você é capacitada sim. E eu queria que você colocasse aí se essas crianças com laudo não têm... Ana Zilda, assiste as lives aqui que tem, tá? Sobre a indisciplina, sobre o contrato. Segredos da Terra, você é capacitada sim, porque você tem uma formação, estudou para chegar onde você está, certo? Coloque isso na sua cabeça. E, primeira coisa, se você se sente triste, se sente... o que você falou aí que você sente, fale para os seus alunos. Isso é ser vulnerável, ensinar para eles que a professora também tem sentimentos. Olha, a professora não pode dar atenção para todo mundo ao mesmo tempo. E me dá vontade de chorar porque a professora não consegue. Vamos combinar da professora ficar 1 minutinho com cada um? E faça uma roda de conversa para conversar com essas crianças ditas normais, que, né, pode ser até num dia que essa criança atípica não foi para a sala de aula, que faltou, converse com essa turma. Olha, a professora dá mais atenção para fulano, porque ele é autista, ou porque ele é isso, tem aquilo, né? A professora é sozinha, tem que dar uma atenção para ele, mas quando vocês precisarem de atenção também, quando vocês quiserem, pode vir, vamos combinar de ficar de 3 em 3 perto de mim, coloque eles sentados perto de você.
Se essa criança atípica, ela tem auxiliar, explique isso para auxiliar. Aqui, as nossas crianças têm auxiliares. Então, a gente já tem essa vantagem, mas eu sei que tem escola que não tem. E tenha essa conversa com seus alunos, mesmo que eles sejam pequenos, de 4, 5 anos, eles vão entender completamente, meninas. Ó, vocês viram que o fulano vem de cadeira de roda. Isso é trabalhar a inclusão. A gente fala tanto em inclusão e tem escola que não trabalha inclusão e é tão simples. Isso é trazer a criança para perto. Isso é fazer os amigos entenderem o que essa criança tem. Já fugi do assunto aqui, mas eu sinto muito por você, né? Pelo que você tá sentindo, mas fale o que você está sentindo para os seus alunos, para uma amiga, para a direção. Fale sobre isso, certo? Vamos lá. Então, ó, vamos para a estratégia agora, que já passou 38 minutos. Hoje eu falei que ia fazer essa live pequena. Todo dia eu falo a mesma coisa. Vamos lá, tá? Vamos para as estratégias. Papel e caneta na mão aí. No final da live tem surpresa, tem presentinho para vocês. Não vou falar agora. Será que eu falo? Qual é o presente hoje? Será que eu falo? Falo ou não falo? Sim ou não? Qual o presente que eu trouxe hoje para vocês? Não vão acostumando não, hein, meninas? Toda live eu tô trazendo presente para vocês, hein? É uma troca, como eu falei, né? Se eu faço a live, eu quero a presença de vocês aqui pra gente compartilhar nossas experiências. E vocês vão lá nos meus stories e interagem lá comigo. Ó, todo mundo quer. Então, eu vou falar pra vocês, tá? O presente de hoje são... Quando eu falar estratégia, eu vou falar qual é o presente, tá? É um PDF de novo. Eu sempre trago um PDF pra vocês. Só que hoje não é um PDF do resumo da live. É um PDF que vocês vão poder usar já amanhã na sala de aula com os alunos de vocês. Tá bom? Então, é um recurso pedagógico hoje. É um PDF, mas de um recurso pedagógico. Vamos lá. Agora, a parte mais esperada, né? As técnicas, tá? Vamos lá para as técnicas, as estratégias e os recursos que vocês vão poder utilizar para amenizar, para melhorar e daqui a um tempo acabar com com esses comportamentos do aluno ficar pedindo para sair da sala toda hora. Eles vão esquecer até de tomar água, esquecer até de fazer xixi, tá bom? Então vamos lá. O primeiro recurso pedagógico, certo? A estratégia. Eu chamo de passe livre inteligente. O que é o passe livre inteligente? Já escreve aí no teu caderninho, tá? Cada aluno que quiser sair da sala, ele vai receber uma ficha. Que ficha é essa? Tipo um passe, né? Antigamente a gente dava o passe pro cobrador para poder passar lá a catraca do ônibus, né? Então, esse passe livre, você vai criar várias fichas, ir no banheiro, ir na secretaria, dar uma voltinha pela sala, dar uma voltinha na rua. Crie fichinhas mesmo e crie com eles. Leve fichinhas, cartolina recortada, ó, assim, ó. Pedacinho de cartolina recortada em branco e leve para eles escreverem. Ok, o que a gente faz para quando vocês, né? Quem gosta de sair da sala? Ah, todo mundo vai dizer que sim. Tá, e para que vocês gostam de sair da sala? E ali eles vão desenhar ou vão escrever. Se é educação infantil, você pode levar imagens. A educação infantil tem que trabalhar muito com imagens, os anos iniciais com a escrita e com o desenho, depende da turma, né, do ano que tá. Primeiro ano, imagem e escrita, certo? Então, vocês vão criar cartãozinho de passe livre. E ali vai estar escrito, né?
ir ao banheiro, ir na secretaria e, tá bom? Um cartãozinho para cada coisa. E quando você precisar ou quando o aluno pedir para sair, você vai entregar aquele cartãozinho do passe livre para o aluno levar junto. Um exemplo, o banheiro, tá? Você pode criar mais do que uma, né? Pode criar 2 para ir no banheiro. Banheiro dos meninos, banheiro das meninas. Não sei se aí é separado, é junto. Anos iniciais, geralmente é separado e educação infantil é tudo junto. Então, se for da educação infantil, crie 2 igual. E se for dos anos iniciais, crie um para os meninos, um para as meninas. Ok. Olha o passe livre. Professora, posso ir no banheiro? Ok. Dá a fichinha para ela. Ela leva a fichinha junto. Um menino, passe livre. Professora, posso ir no banheiro? Ok, o passe está livre porque a fichinha está aqui. Pode ir no banheiro. Se vier o outro pedir para sair, não vai ter como. Porque o passe está ocupado com um amigo que já saiu. Quando o amigo voltar, pega o passe e vai. Mas daí você tem que criar alguns combinados com eles, porque senão eles vão ficar toda hora, um volta, o outro sai, volta, o outro sai. Ok, vamos fazer algum combinado. Na hora que a professora está explicando, o passe livre não vai funcionar para ninguém. Aí você pode combinar de, quando o passe livre está livre, coloque em algum lugar. Quando o passe livre não pode usar, você guarda do seu armário. Daí você combina lá com eles. Faça esse combinado com eles, certo? Então, crie isso. Essas plaquinhas para eles saírem da sala de aula. Porque daí eles vão saber. Funciona dessa forma com combinado. Isso só funciona com combinado. Se você deixar a plaquinha lá e eles pegar toda hora, eles vão ficar pegando e saindo. Eles têm que ter limite. E quem coloca limite na criança é nós adultos. Quem é a autoridade da sala é a professora. Você pode falar isso para eles. Aqui, quem é a autoridade da sala? A professora. Você tem que colocar limite neles. Senão, a sala vai... Isso, Valéria. Ó, a Valéria usa a estratégia de virar o crachá para a parede, aí não pode usar. Quando ele está virado de frente, é porque ele pode ser usado. Boa ideia, ó. Isso aqui é legal, esse compartilhamento de experiências na sala, né? Ó, a Ana confeccionou em formato de chave. Ótimo. Certo? Criar essa estratégia do passe livre, dessas fichas, né? O que acontece? Ajuda na autorregulação das crianças. O que é autorregulação? Eles sabem a hora que tem que fazer, a hora que não. Isso é se autorregular. Eles sabem a hora que vão pedir, a hora que não. Reduz as saídas desnecessárias. Funciona também? Sim, claro que funciona quando é dentro da sala. Tá na rodinha de conversa, né? Leva o passe livre junto com você. Se você quiser deixar as crianças saírem da roda. Não quer sair, é hora de uma explicação. A prof vai guardar o passe livre agora na caixinha e ninguém vai sair da roda de conversa. Certo? Aquilo ali é para eles visualizar, para eles tocarem. Criança gosta de visão, gosta de olhar, gosta de imagem. Entendeu? Esse movimento da criança fica consciente, ela sabe a hora que ela pode sair, a hora que ela não pode, o que ela vai fazer, o que ela não vai. Certo? Esses são as coisas positivas dessa estratégia, desse recurso pedagógico do passe livre inteligente. Tá? Agora, o movimento consciente. Outra estratégia, segunda estratégia, tá? Eu trouxe 4 estratégias para vocês hoje. Insira pequenas atividades de movimento. Olha só o nome da estratégia. O movimento consciente. Então, você vai inserir durante o seu planejamento, nas 4 horas que você está com os alunos,
pequenas atividades de movimento entre as aulas. Quando eu digo entre as aulas, é entre as atividades que estão lá na sua rotina, por isso a importância da rotina. Ok, começo da aula, roda de conversa. Depois da roda de conversa, vamos fazer atividade. Então, saiu da roda de conversa, usa um movimento consciente para depois ir sentar na mesinha, para depois ir sentar na carteira, para depois ir para outra atividade. Isso pode reduzir a necessidade de sair da sala de aula das crianças, porque eles vão estar em movimento, eles não podem ficar muito tempo parados. Tá? Aí um exemplo de movimento consciente. Saiu da roda de conversa, vai fazer atividade, um alongamento, certo? Ai, todo mundo faz o que a brincadeira do mestre mandou. Braço para cima, braço para baixo, abre a perna, bate palma. Pronto, movimento, um alongamento. Outra exemplo, dar 3 pulinhos. Ok, saímos da roda de conversa. Vamos dar 3 pulinhos? 3 pulinhos. Depois a gente vai para a atividade. E assim sucessivamente em todas as atividades que você tiver aí no seu planejamento durante o tempo que você está com eles. Certo? Essa foi mais uma das estratégias. Estratégia 3. Essa eu uso muito, só que eu uso, vou mostrar para vocês aqui o que eu uso. O cantinho da autorregulação. Lá nos meus vídeos que eu posto aqui no meu Instagram, das minhas turmas anteriores, não sei se vocês percebem, preste mais atenção quando vocês veem os meus vídeos do que tem na parede. Não do que eu estou fazendo com as crianças, mas do que tem na parede. Eu postei um vídeo ontem, eu acho, que eu coloquei até aqui em cima no cantinho. E uma setinha. Observem lá o combinado que a gente tem na sala. Então, é o combinado que eu faço com eles, que eu mostrei para vocês aqui ontem. Tá? Então, assim, ó. O cantinho da regulação. Você pode criar um espaço na sua sala. Não precisa ser um espaço grande, um espaço mirabolante, com um monte de coisa. Não, é só para a criança saber que quando ela estiver muito agitada ou quando ela quiser sair da sala de aula, ela vai lá no cantinho da regulação. O que é o cantinho da regulação? Você pode ter um espaço com recursos para ajudar alunos inquietos a se regularem sem precisar sair da sala. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu uso. Ó, essa caixa aqui, eu uso ela para diversas coisas. Na roda de conversa, quando eu vou contar uma história, quando eu não tô com a minha caixa ali de histórias que eu tenho, eu uso ela. E eu uso ela para guardar num cantinho, para ter coisas dentro, tá? Aqui não tem, é uma contação de história que tem aqui dentro. Então, você pode usar uma caixa se você não tem espaço para fazer o cantinho. Deixa ela lá perto de você. E se tu vê que a criança está se movimentando muito, está muito agitada na sala ou tá pedindo para sair toda hora, olha, Pedro, a prof tá observa, vai perto da criança, não fale alto, senão todos vão escutar e vão querer fazer a mesma coisa. Vai perto da criança e diz assim, olha, a prof tá vendo que você tá se agitando demais, então você vai lá na caixa das emoções, ou no cantinho da regulação, tá? E pega alguma coisa lá. E qual é a ideia que eu dou para vocês de deixar aqui dentro e deixar lá no cantinho da regulação? Um massageador, aquele que eu já mostrei aqui em vídeo também, que eles fazem lá faziam nas minhas turmas, o cantinho na hora da calma, tá? Um massageador, o que mais que eu botei aqui? Massageador, aquelas bolinhas anti-estresse, sabe? Que mais? Cartões de respiração, pode ser aquele, só pra velhinha e
tá? Eu não tenho esse cartão de respiração, eu tenho outro recurso ali. Então, você pode trazer isso para a criança aprender a se autorregular e dar mais uma aquietada na sala, tá? Então, vamos lá. Já botei aqui, né? Já falei, incluir o massageador, bolinha anti-estresse e cartões de respiração nesse espaço lá do cantinho da regulação. E aí, você pode ter vários. E ao invés de você fazer essa transição, de dar 3 pulinhos e tal, usa isso, dá um pouquinho, dá uma bolinha para cada criança, um massageador, eles vão lá, se agitam um pouquinho, ok, vamos lá, guarda na caixa, passa a caixa, todo mundo guarda e vamos para a próxima atividade. E é isso, meninas. É simples? Não. É fácil? Não é fácil, mas é simples, tá? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Se eu disser aqui pra vocês, a minha sala é 1000 maravilhas, eu estou mentindo. Tem dia que eu tenho que parar tinha dia, né? Que eu tinha que parar todo o meu planejamento do dia e usar outra estratégia com eles, porque eles estavam muito agitados. Criança é assim. Não adianta você chegar na sala de aula com a expectativa, aí tu cria uma expectativa, né? Eu falo sobre isso na jornada também. Aí a professora cria uma expectativa, fica o final de semana inteiro fazendo aquele planejamento, criando um monte de atividade linda, copia e cola da internet, faz colorido, tal. Chega lá na sala de aula, não consegue colocar em prática. Aí a gente se frustra. Né? É por isso que tem muitas professoras hoje em dia dizendo que vão desistir da profissão, dizendo que estão frustradas, porque a gente precisa entender, gente, nem tudo é como a gente quer, infelizmente. A gente precisa aprender a se frustrar. E eu nem coloco mais, eu nem penso mais que é me frustrar. Ok, criei, não deu, vou tentar outra coisa. Por isso que é preciso você ter essas coisas dentro da sala. Jogos, né? Essas caixas, várias estratégias guardadas no armário. Caso, né, tenha que mudar o planejamento, já está lá. Ó, Janaína compartilhou aqui uma estratégia, ó. Outro método para acalmar as crianças é colocar uma música com som do mar. Já falamos sobre isso numa live também, Jana. Obrigada por compartilhar. Vamos ver como ela faz, ó. E pedir para eles fecharem os olhos e imaginar que estamos na beira da praia e sentir o cheiro do mar, relaxando na areia. Olha só que maravilhoso. Quem não quer fazer isso? Os alunos que falam muito alto, todas essas estratégias aqui também dão certo. E na última live de sexta-feira a gente falou sobre isso. Eu dei 3 ideias para vocês usarem com os alunos lá que falam muito alto na sala, que fazem muito barulho, tá? Tem que ir lá assistir. Neto de Araújo, tá bom? Vamos lá. Hoje em dia eles falam em sala como se já estivessem em um jogo. Daí você tem que usar as estratégias corretas para eles falarem em sala como se tivessem uma sala de aula. A gente tem que ensinar para eles. A criança não sabe. A gente tem que parar de acreditar, e eu chamo isso de crenças limitantes, crenças que a gente bota na cabeça da gente, que a gente aprendeu lá na faculdade, no magistério, quem é formado há muitos anos. Que as crianças, a criança, eles acreditam que estejam numa sala de jogo, né? Vou dizer assim para você. Daí você acaba acreditando também. E você acha que mesmo que você mudando as suas estratégias, mudando a forma de falar, mudando algumas atividades, eles não vão mudar. Porque você mesmo acredita nisso, que eles não vão mudar. E a gente precisa ensinar para essas crianças. Eles estão vindo de casa muito mal educados, sem limites, né?
E daí não adianta a gente pensar também que, não é função minha fazer isso. Aí, infelizmente, você vai ficar com esses problemas na sala de aula até o final do ano, até o ano que vem, até você pensar em desistir da sua profissão ou até você se aposentar, tá? Não, gente, esses problemas tem direto em sala. Não pense que é só você que passa por tudo isso. Hoje em dia, é difícil quem queira fazer o magistério. É difícil quem queira ser professora. Por quê? Porque tá tudo muito assim, ó. A gente tá vivendo muito no automático. E aí eu me coloco nisso também. E eu falo sobre isso também lá dentro da jornada. Isso, ó, já coloca no teu planejamento, Caetano. Pensei aqui, já que tem cartão para ir no banheiro, quem sabe que há cartões 3 vezes beber água e ter esse combinado. Isso, claro. Ou tu pode fazer assim, 5 cartões de beber água. Até o recreio só pode usar os 5 cartões. Quem não foi, não vai mais. Certo? E depois eu recreio mais 5. Ou divide ali, se você tem 15 alunos, né? Bota 8 antes do recreio, 8 depois, para todos irem. Eu não fui, fulano foi, entendeu? Isso mesmo, Janaína. A gente tem que acreditar, a gente tem que parar de tirar da nossa cabeça, tá? De deixar aqui na nossa cabecinha que a gente não consegue, que eles não mudam, que não adianta, ou então ir lá usar a estratégia uma vez, não deu certo, tu te frustra, não repete de novo, certo? Colocar em prática tudo que temos em mente que vá beneficiar para o aprendizado das crianças. Muito bem, Janaína, o teu comentário, amei, tá bom? Então vamos para a 4ª técnica, para eu falar qual é o presente e a gente dá uma finalizada na live. A técnica do ajudante do dia. Todo mundo, eu acho que usa a técnica do ajudante do dia. Mas daí a gente faz a técnica do ajudante do dia. E daí todo mundo, né? Eu já dei ideia aqui de pegar aquele mais agitadinho e colocar como ajudante do dia. Mas daí o agitadinho é o ajudante do dia, ele incomoda a aula inteira. Aí tu fica pensando, cara, eu vou tirar ele de ajudante do dia porque ele está incomodando a aula inteira. Ele não tem mais... Daí entra a nossa crença limitante, certo? De que esse menino não vai mudar. Eu não vou botar ele de ajudante do dia porque ele não vai mudar, ou essa menina. Aí você pode usar a técnica do ajudante do dia, certo? Mas como você vai fazer essa técnica? Quando você for entregar o crachazinho do ajudante do dia... Você já vai combinar com o ajudante do dia. Olha só, tá? Se você se comportar, você continua como ajudante do dia. Se você... Não fala nem se comportar, tá? Eu não gosto de usar essa palavra. Olha só, Joãozinho. O Joãozinho é o mais agitado da turma. Fica pedindo toda hora para sair. Olha só, Joãozinho. A prof... escolheu você para ser o nosso ajudante do dia hoje. Olha que legal. Só que você já sabe que a gente tem um combinado lá na parede. Então, você vai ter que seguir os combinados para continuar como ajudante do dia a aula inteira. A prof vai pedir para você sair, para você levar o amiguinho, para você fazer isso, fazer aquilo, certo? Combinado. Olhando no olho do Joãozinho, falando com autoridade. O Joãozinho não cumpriu, tira o ajudante do dia do Joãozinho. Eu duvido que o Joãozinho não vai se comportar na próxima aula. Mas tem que cumprir, meninas. A gente tem que cumprir o que a gente fala, tá? Então, assim, ó, no ajudante do dia, não adianta você só colocar o crachá e não pedir para o ajudante do dia fazer nada. Tudo que você precisar na sala de aula é o ajudante do dia que vai fazer. Tem professora, eu já participei de estágios, né? Que eu já dei estágios para algumas alunas e fui lá observar elas. Tem professora
amiga minha que faz isso também, dá o crachazinho pro ajudante do dia e pega a aluna mais comportada da sala e pede para ela fazer as coisas. Como é que você acha que o seu ajudante do dia vai se sentir? Imagina você passando por isso. Uma amiga sua pede para você fazer alguma coisa, você pede para uma amiga fazer alguma coisa, mas daí você não quer mais aquela amiga, não. Você pega outra. Como é que você acha que o ajudante vai se sentir? É sobre isso também, meninas, certo? Então, quando você colocar esse crachá do ajudante do dia, né? O que você pode fazer? Dar pequenas responsabilidades para esse aluno, tá? Ajudante do dia. Olha só que frase linda que eu botei aqui para vocês escrever, para vocês falarem quando tiver o ajudante do dia. Sua missão hoje é... Fala tudo que ele vai fazer quando você entregar o crachá para ele. Só que temos um combinado. Se o combinado não for cumprido, a sua missão vai ser passada. A missão vai ser passada para outro amigo. Eu duvido que ele não vai querer. Certo? As crianças, elas se sentem importantes quando a gente faz isso com elas. Elas têm essa necessidade de movimento na sala de aula. Então, o movimento está sendo atendido. Tá? Vocês também podem, trouxe uma estratégia a mais aqui. Vocês podem usar da estratégia de fazer a roda de conversa e pedir para eles falarem como eles estão se sentindo no começo da aula. Você está dando a chance deles se movimentarem e falarem. Fazer uma brincadeira no início ou no final da aula, ou ali no meio da aula, ou ali numa transição de atividade. Eduarda, eles não prestam atenção e não fazem silêncio porque você está usando as estratégias erradas. Não está dando certo as estratégias que você está usando. Ó, tampinha até caiu aqui de tão autoridade que eu fui agora. Às vezes eu tenho que ser um pouquinho assim, né? Porque a professora veio aqui e falou, não tá dando certo, né? Eles não fazem silêncio, eles não prestam atenção. Então, você precisa mudar as estratégias que você está utilizando. É porque não tá dando certo. Se eles não estão prestando atenção e não estão fazendo silêncio, é porque não está dando certo. Tá? Ó, Janaína pega o mais agitado e ele escolhe um ajudante para ajudar ele. Ótimo! Eles fazem todas as tarefas do dia. Às vezes, um policia o outro para seguirem as regras e fazerem suas tarefas. E não tá dando certo, Janaína? Não está dando certo? Você não tem? É claro que vai ter dia que eles vão estar mais agitados. A sala da Janaína também não é um mar de flores. Mas ela tá usando estratégias que tá dando certo. E aqui a gente tá para compartilhar com as amigas que ainda não usam, para elas começarem a usar, né? As professoras e professores. Ó, tá maravilhoso. Muito bem, Janaína. Então, assim, vamos finalizar. Eu vou falar qual é o presente. Eu acho que eu até baixei aqui para mostrar para vocês qual é o presente. Mas não, acho que não vai dar para... Eu não tô com medo de mexer aqui, sair tudo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no meu computador o que eu criei de presente para vocês, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo baixar aqui. Não vai dar, meu computador é muito lento, meninas. Mas eu já vou falar para vocês, tá? Então, hoje eu trouxe para vocês de presente 2 plaquinhas. Uma de banheiro feminino, uma de banheiro masculino. Aí vocês vão ter que falar lá nos stories para mim. Quem não sabe como é que é nosso combinado aqui? Para eu explicar bem certinho para vocês ganharem o PDF das plaquinhas. Quem ainda não sabe? Quem ainda não sabe? Coloca aí, eu não sei. Como que a gente vai combinar, então, tá? Para finalizar. Ó, a Juliana não sabe, então eu vou explicar. No final de toda live, eu sempre trago um presente
para compartilhar com vocês, que vocês estão aqui, a gente está compartilhando conhecimento. Nada mais justo do que vocês me ajudar a engajar no meu Instagram e eu ajudar vocês, certo? Então, sempre que acaba a live, depois da live eu faço um stories e vocês vão lá comentar no meu stories a frase que a gente combinou aqui para ganhar o PDF, o presente, tá? Então, a frase de hoje é Prof. Adri, né? Não precisa ser assim corretamente. Eu quero o PDF da plaquinha do banheiro. Aí vocês vão explicar para botar lá. Eu quero o PDF da plaquinha do banheiro da educação infantil. Eu quero o PDF da plaquinha do banheiro dos anos iniciais, porque eu criei duas, tá? Uma para educação infantil, que é mais visual, tem mais imagens, e uma para os anos iniciais, que é diferente da educação infantil, certo? Até nisso, gente, a gente tem que pensar que a educação é uma coisa, a infantil é uma coisa, anos iniciais é outra. O jeito que você fala com criança da educação infantil é diferente do jeito que você fala com os anos iniciais. Até isso a gente tem que saber como falar. Ô, Eduarda, tu precisa assistir a live de sexta-feira, tá bom? Lá vai ter bastante estratégia para você parar de gritar com seus alunos, tá? Eu dou bastante... Não é aqui, tá, meninas, que vocês têm que escrever nos comentários. Acabou a live, eu vou fazer um stories, vocês clicam aqui na minha fotinho, dá uns 5 minutinhos, tá? Eu quero o PDF da plaquinha do banheiro. E já quero finalizar te convidando para se inscrever na jornada Sua Turma nas Mãos. Amanhã a gente não tem live, porque a jornada, ela é em outra plataforma, não é aqui. Você precisa se inscrever. Eu já vou deixar o link lá nos stories também para você se inscrever, tá? Quem quiser as duas, eu dou as duas plaquinhas, tá? Só que não tem como eu dar em PDF aqui pelo Instagram, porque eles não deixam, o Instagram não deixa. Então, eu dou em imagem para vocês, tá bom? Então, amanhã, jornada Sua Turma nas Mãos, 8 horas da noite. Vocês estão num grupo de WhatsApp, quem se inscreveu. Quem não se inscreveu, se inscreve no link ali nos stories ou aqui na minha fotinho também tem o link, tá? E vocês vão receber certificado. Quem está no grupo vai receber o link lá no grupo para assistir, tá bom? A de sexta, aqui na minha bio, você vai clicar aqui na minha fotinho, é ali onde aparece os posts, os vídeos que tem no meu Instagram. Ali você vai ver que tem vários temas de lives ali, você clica em cima e procura ali a live que você quer, tá? Qualquer coisa, me chama ali nos stories e diz assim, professora, eu não sei como ver a live, tem como tu mandar pra mim? Daí eu mando o link pra vocês também ali pelos stories, tá bom? Um beijo e até amanhã na jornada Sua Turma nas Mãos. A partir de amanhã, você não será mais a mesma professora em sala de aula, tá? Eu vou te ajudar a controlar a indisciplina da sua turma e ser uma referência em educação. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.